Podemos começar? Muito boa noite a todas e a todos. Em nome da diretoria do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, eu queria agradecer aqui a presença de todos aqui nesse dia de tanta dificuldade de acesso, né? Alerta vermelho na nossa cidade. Então, realmente, eu tenho que saudar esse punhado de bravos que está presente aqui hoje em condições tão difíceis. Muito obrigado. Eu vou compor a nossa mesa aqui e, antes disso, eu queria trazer a saudação do presidente do IBEP, que não pôde estar presente aqui hoje, porque está fora, o Francis Bogossian, do presidente do nosso Conselho Deliberativo, que é o professor Roberto Amaral, e de outro conselheiro muito ativo na nossa entidade, que é o embaixador Celso Amorim. Trago aqui a saudação desses grandes companheiros de diretoria nossa aqui a esse evento. Sem mais delongas, eu queria agradecer, antes de tudo, ao UERJ, que está nos acolhendo, na figura do seu magnífico reitor, professor Mário Sérgio Carneiro, a quem eu peço que compareça aqui para compor a nossa mesa. Por favor. A pró-reitora de extensão, professora Cláudia, por favor. Continuando aqui a compor a nossa mesa, eu gostaria de chamar aqui o Bruno Sobral, pela Rede ProRio. Continuando aqui a nossa composição, estaria presente aqui a Flávia Vinhais, pelo Conselho Regional de Economia, que ainda não chegou, provavelmente está presa aí em meio à chuva. Quando ela chegar, ela terá assento aqui na mesa, né? O Gonçalo Berron, da Fundação Friedrich Ebert, também deve estar com as mesmas dificuldades de acesso, chegando aqui, participará também. Eu queria, para ter alguém da diretoria do IBEP também, eu queria chamar o Luiz Fernando Taranto aqui, secretário-geral do IBEP, para compor a mesa também, por favor. Por favor, Luiz Fernando. E gostaria também de chamar o professor Denis Marassi Jimenez, da Universidade de Campinas, Unicamp, para compor também aqui a nossa mesa na qualidade de coordenador da Câmara Temática de Economia e Desenvolvimento do IBEP. Por favor, professor. Bom, então, vou passar a palavra aqui ao professor Mário Carneiro, já de novo renovando o nosso agradecimento ao senhor aqui por nos acolher de uma maneira tão generosa. Vamos sentar. Boa noite a todas e todas. Queria cumprimentar aqui o Marcelo Barbosa. Eu não vou citar os locais, as instituições que você acabou de falar, não vou repetir, né? O professora Cláudia, professor Bruno, Denis e Luiz Fernando, que estão compondo essa mesa. Saúdo a todos e saúdo a todos aqueles que estão nos ouvindo. Queria dizer que é uma grande satisfação da universidade estar recebendo esse evento, principalmente porque nós estamos vindo de um período muito complicado, que foi essa pandemia. A universidade ficou fechada durante algum tempo, e toda vez que a gente tem um evento aqui, é uma grande satisfação. Pessoas aqui na universidade, a vida acontecendo. Então, para nós é extremamente importante que esses eventos aconteçam aqui. Ontem nós tivemos um evento aqui, anteontem, um evento maravilhoso,
É um evento que reuniu milhares de pessoas, mas eu vou deixar a professora Cláudia, que magistralmente coordenou esse evento, organizou, e foi um evento maravilhoso, né? Então, eu queria parabenizar a todos os participantes, parabenizar o IBEP, a Rede ProRio, o Conselho Regional de Economia, Fundação Freires e Câmara Temática de Desenvolvimento, Economia e Desenvolvimento do IBEP, dando um abraço especial ao professor Bruno Sobral. Obrigado. Muito obrigado, professor Mário. Sem mais delongas, vou passar a palavra à professora Cláudia, que, de novo, eu também me associo no sentido de saudar a participação dela ontem naquela manifestação tão importante para a cidadania, tão importante para a redemocratização do país. Ali o espírito da extensão universitária esteve vivo de uma maneira impressionante. Muito obrigado, professor, e passo a palavra para a senhora. Eu peço licença, eu higienizei o microfone e vou fazer o mesmo quando terminar. Mas eu estou com muita dor de cabeça e a máscara piora a minha respiração. Marcelo, Bruno é uma inspiração. Eu sempre digo que Bruno é uma inspiração. É um jovem intelectual de esquerda na economia. Coisa difícil da gente ter no país hoje, né? E acho que esse curso, Marcelo, eu estava vendo aqui a lista, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, são os pensadores, né? O curso pretende, até novembro, se eu entendi, fazer a leitura e o aprofundamento de 7 obras. Aqui, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, Paulo Freire, Florestan Fernandes e Darcy. Eu observo, Celso e Florestan fizeram 100 anos em 2020. Paulo Freire, 100 anos em 2021. Darcy, 100 anos em 2022. Essa universidade tem instituído os seus anos institucionais em cima dessas personalidades. Foi o Celso Furtado em 20, em 21 foi Paulo Freire e agora Darcy. É muito emblemático que a gente tenha um intervalo de 100 anos para ter novos pensadores. O que mostra muito, a meu ver, de um represamento cultural e intelectual, de uma colonização, de uma doutrinação e de uma fragmentação de pensamentos, hoje muito mais grave com os smartphones e com as mensagens de textos e as reduções linguísticas. Então, eu acho que reler esses 7 autores, se eu puder, faço esse curso. Se eu puder, eu vou acompanhar online esse curso. A juventude brasileira tem que conhecer esses pensadores. A juventude brasileira tem que entender o caldo de cultura que esses homens escreveram por uma questão muito simples, Bruno. Os problemas que eles investigaram não foram superados na nossa sociedade, né? Então, eu vejo, eu tenho muito orgulho que a Pró-Reitoria de Extensão esteja nessa construção. Quero dizer que terá todo o apoio. Acho que a gente pode encerrar, inclusive, esse ciclo, pensarmos num seminário, num painel, em alguma coisa que a gente possa convocar uma plenária maior no Teatrão, algo que a gente possa, enfim, vamos construir. Construção é a muitas mãos e ela não tem essa certeza de como acaba. Agora, o desejo de começar, de resgatar a democracia nesse país, de colocar a disponibilidade desses 7 autores para a juventude que está aqui, e colocar o homem no centro da sociedade, restabelecer a dignidade e a integridade da pessoa. Eu acho que é papel da extensão universitária, é o papel da Pró-Reitoria de Extensão da UERJ e é o que eu acredito. Então, enquanto eu estiver nesse lugar, os pensadores aqui colocados serão enaltecidos e a gente vai fazer tudo, Marcelo, para aumentar esse acesso, tá? Se a gente puder transmitir em outros veículos.
E quero dizer que realmente eu vivi um dos momentos mais lindos da minha vida anteontem. E tem que ter coragem, a gente teve a coragem do nosso sempre magnífico reitor Ricardo Lodge, aqui hoje do meu lado para outras caminhadas e empreitadas que eu tenho certeza teremos que enfrentar juntos, professor Mário Sérgio, mas a gente não pode mais ficar com medo daqueles que se sentem no direito de nos exterminar. Tem pessoas que querem exterminar porque a gente lê o Paulo Freire. Tem pessoas que querem nos exterminar porque nós lemos o Celso. E a gente não pode mais ficar calado, né? E eu tenho uma alegria muito grande. Boa noite a todas, todes e todos. Eu sei que tem alguns que estão em modo remoto. Me desculpe não ter feito isso no começo, porque eu soube, Bruno, ontem, que eu vi um áudio onde o Lula disse, o evento que aconteceu ontem na UERJ foi o mais impactante e emocionante que eu senti desde que saí da cadeia. Eu não tinha sentido essa emoção depois que saí da cadeia. Só por isso valeu a pena. Então, acho que a gente tem, sim, que ousar, apostar, reler esses homens, colocar num lugar de destaque esses homens que foram afastados do Brasil pela ditadura e o golpe de 64. E você sabe, Bruno, você sabe, Marcelo, você sabe, Mário, Furtado foi exilado, Freire foi exilado, Florestan foi exilado, Darcy foi exilado. A história desse país seria outra se esses homens não tivessem sido arrancados da sua pátria, porque queriam fazer reformas de base, queria educação para todo mundo, queria cidadania e queria segurança alimentar. Foi por isso que esses brasileiros foram arrancados e por isso a nossa democracia ficou tão enviesada. Então, eu saúdo esse curso e, repito, é necessário a releitura desses 7 intérpretes da realidade. E eu vou me inscrever no curso, eu quero assistir, se eu puder acompanhar. Um beijo no coração de todos. O Brasil pode mudar, o Brasil vai mudar, a gente merece ser feliz de novo. Muito obrigado, professora Cláudia. Agora, nos foi enviada uma mensagem do ex-reitor, professor Ricardo Lodge. A gente gostaria de veiculá-la agora. Pode ser? Olá, meu nome é Ricardo Lodge e eu quero dar as boas-vindas para os alunos do curso Os Pensadores do Brasil, organizado pelo IBEP e pela Rede ProRio. Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior e 3 nomes que a UERJ homenageou recentemente em seus centenários: Celso Furtado, Paulo Freire e Darcy Ribeiro, e muito mais. É imperdível para entender o Brasil. Um abraço a todos. Vamos seguir, continuando aqui na ordem das entidades presentes. Eu queria dizer o seguinte, eu sei que vocês dois estão com outros compromissos, então, se precisarem se retirar, a gente vai entender. E só, mais uma vez, agradece a acolhida e a sugestão da professora Cláudia já foi devidamente aprovada. Vamos fazer um grande evento de encerramento desse curso. Estamos à disposição para ajudar. Muito obrigado. Bom, eu queria, então, uma palavra aqui da diretoria, ouvir uma palavra da diretoria do IBEP, né? Na figura do nosso secretário-geral, Luiz Fernando Taranto. Por favor. Bom, boa noite a todos e todas, né?
E eu queria saudar em nome do magnífico reitor, né, Mário Sérgio, a todos e todas aqui presentes. Essa iniciativa do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, que é o IBEP, queremos fazer a saudação e queremos, na verdade, informar um pouco mais do IBEP, né? O IBEP é um instituto da qual ele está cumprindo com o seu papel, né? É fazer com que a sociedade, com que pelo menos uma parte dela participe ativamente das questões dos problemas nacionais, e isso realmente é muito importante. Quando a professora Cláudia colocou em função dos jovens, eu acho que já é uma vitória esse início, apesar dos contratempos que houveram, chuva, enfim. Hoje aqui, né, no plenário, a gente já vê que, olhando, né, já a participação dos jovens já começa a acontecer. Isso é muito bom. O IBEP tem uma série de atividades, tá? E grandes figuras. E eu só queria informar vocês que, em contato agora, a partir deste curso que está sendo realizado, Pensadores do Brasil, vocês vão ter acesso a muitas coisas que a gente faz. Então, nós temos uma página na internet, chama-se ibepbrasil.org. Enfim, temos uma série de atividades e, através desse contato, certamente vocês serão bem-vindos e, com certeza, contribuirão muito para que avance a proposta que o IBEP propõe, que é mudar a realidade brasileira. Abraço. Então agora vamos ouvir aqui a intervenção aqui do nosso parceiro nessa empreitada intelectual, que é a Rede ProRio, na figura do Bruno Sobral. Por favor, Bruno. Bem, primeiro queria agradecer, muito me honra, dado que eu que pude, né, a pedido da iniciativa do IBEP, que também agradeço desde de antemão, a iniciativa, que é fundamental, ainda mais nesse ano, né, a Cláudia, eu vou parafrasear, né, está difícil eu falar depois da Cláudia, depois da fala que ela fez de síntese, né, brilhante, mas eu acho que ela justificou, está mais do que justificada a razão de ter um curso desse na UERJ, né, e a UERJ faz todo sentido ser aqui um curso desse, e o que aconteceu essa semana deixa bem claro por que faz sentido ser aqui, né, ou seja, o espaço de relevância para pensar o Brasil. E muito me honra o IBEP ter procurado a Rede ProRio, que é uma iniciativa que desde 2019, né, eu venho buscando, né, como coordenador executivo, mas com a presença de todos esses, né, velhos amigos aqui, agora magnífico reitor Mário Sérgio Carneiro, nosso ex-magnífico reitor Ricardo Lodge, querida Cláudia Gonçalves, que desde lá daquele momento apoiaram, porque a Rede ProRio, ela nasce primeiro, né, daqueles GTs de crise, né, daquele momento horroroso, financeiro, fiscal, que abateu a UERJ, e da necessidade, então, de falar, não, a gente é a solução, a gente tem condição de participar do debate público, discutindo o problema da crise, buscando alternativas para pensar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, e acho que justifica um curso desse estar junto com a Rede ProRio, porque justamente o Rio de Janeiro não é uma ilha. Então, para pensar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, tem que se pensar também um projeto de país. Então, esses autores, apesar de não ser autores que discutem a especificidade do Rio de Janeiro, eles discutem um projeto de país onde, em algum momento, o Rio de Janeiro foi um grande espaço nacional desses debates, e eu acho que é um momento também da gente pensar na importância do Rio voltar a ser esse espaço de debate. Né, o que aconteceu essa semana aqui demarca bem isso, né, ou seja, não é à toa ser no Rio de Janeiro ter a oportunidade de ter uma confraternização, de ter um encontro, como teve e aconteceu na Concha, aconteceu no evento. E eu acho que esse é o desafio, e se a Rede ProRio puder, não só com essa, mas com outras iniciativas, né, sempre estar contribuindo para esse sentido, para uma, de fato, recuperação das diversas dimensões que o Estado de Janeiro merece exercer na direção, na discussão de um pensar brasileiro, já está ocupando um excelente papel. Né? Então, só tenho a agradecer a provocação, né, a iniciativa do IBEP, né, a tão boa acolhida, como ficou bem claro aqui, pela administração central, pela pró-reitoria em especial, onde o projeto da rede, então, fez a inserção para esse curso,
e a todos, né, que aceitaram, né, já está com bastante inscritos no curso, né, o que muito nos honra, o que mostra a relevância do curso. E vamos, então, né, fazer esse curso e, com certeza, ele vai permitir ali formação de lideranças, reflexão, visão crítica cada vez mais consolidada e estando claro, né, que é a partir da UERJ que foi possível uma iniciativa dessa. Então, obrigado, IBEP, obrigado, UERJ, e obrigado a todos que aceitaram essa empreitada. Eu só estava falando aqui, lembrando, que o presidente, a última vez que ele veio aqui na UERJ, aqui na Concha Acústica, foi um evento também maravilhoso e foi o último evento antes dele ser preso, que aconteceu aqui. Foi até a foto do evento, foi a capa do livro dele. Bom, eu vou também dizer uma última, eu esqueci, na verdade eu sou do Conselho Consultivo da Rede ProRio, e me honra muito. Eu não tenho conseguido colaborar muito com a Rede ProRio, porque não é fácil a administração da universidade desse tamanho, né? Mas queria dizer e redizer, os homens e as mulheres de bem desse país têm que reler esses intelectuais, têm que voltar a discutir pautas como comer bem, ter segurança para andar, direito à escola. Está meio que naturalizada a falta de tudo isso. Por isso a gente tem que reler esses pensadores. Muito obrigada, um beijo enorme. Eu e o magnífico reitor vamos ter que sair por outros compromissos, que estão mais complicados até, a gente tem que pensar como chegar lá, por causa das águas, mas será um grande evento e assumo aqui o compromisso desse painel final, que eu conversava aqui com o Bruno, pode ser uma pessoa falando por cada um desses intelectuais, uma mesa no teatrão, algumas projeções de trechos. A gente pode construir o como, mas que nós vamos fazer, acredite, quando eu digo que faço, como diz na minha terra, é prego batido, ponta virada. Nós vamos fazer. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, professora. Professor, muito obrigado. Tá bom. Vamos chegando mais para o meio aqui, para vocês ficarem mais enquadrados, digamos assim. Bom, você... Tá bom, você aqui... Tá. Antes de passar a palavra aqui para o professor Denis Marassi Jimenez, nosso coordenador da Câmara Temática de Economia e Desenvolvimento do IBEP, tem outra saudação aqui que eu queria trazer também, que é do senador e ex-prefeito Saturnino Braga, né, que também vibrou ao saber da existência desse curso, dessa promoção, e internamente no IBEP foi um dos maiores entusiastas da ideia. Então, o nosso Saturnino, que agora recupera a saúde depois de viver essas dificuldades nesse âmbito, temos certeza que ele vai estar aqui em outra oportunidade. Então, vou passar aqui a palavra aqui ao professor Denis. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra estar aqui na UERJ. Essa instituição tão importante para o país e para o estado do Rio de Janeiro, né? Evidentemente, também quero reforçar o agradecimento ao magnífico reitor, professor Mário Sérgio Carneiro, e a pró-reitora de extensão, a professora Cláudia, por abrigar essa iniciativa de um curso de extensão com essas características aqui na UERJ, né? Também agradecer ao professor Bruno Sobral,
colega de profissão, professor da casa, que nos apoiou pela Rede ProRio, não é? E colega lá da Unicamp também, do Instituto de Economia da Unicamp, formado lá, não é? Companheiro de longa data, não é? E não poderia deixar de agradecer a Câmara Temática de Desenvolvimento do IBEP na figura do Marcelo Barbosa, não é? Que de alguma maneira, a figura central de organização das atividades dessa Câmara Temática, não é? O ano passado nós fizemos uma longa sequência de seminários, não é, Marcelo? Ainda totalmente virtuais, por força das restrições sanitárias, não é? Com bastante êxito, não é? E quero agradecer a toda a direção do IBEP, não é? O Taranto estava aqui conosco, quero agradecer a toda a direção do IBEP, o professor Roberto Amaral estaria aqui conosco também, se não fosse as condições climáticas adversas, né? Também a Flávia Vinhais, do Corecon, do Rio de Janeiro, que também tem nos apoiado sobremaneira durante essas iniciativas que temos tomado. Bem, feitos os agradecimentos, eu quero dizer o seguinte: quando nós pensamos esse curso, e eu estava em Campinas e começamos a conversar sobre esse curso, né? De uma maneira muito clara apareceu a ideia e a convicção da necessidade, primeiro, de fazer alguma coisa nesse momento para nós discutirmos o Brasil, né? Discutir o que nós somos, as possibilidades do que podemos ser, não é? Num momento tão dramático da vida nacional. E as nossas discussões caminharam no sentido de promover o encontro de jovens brasileiros com a melhor tradição do pensamento social brasileiro. Essa é a ideia, um encontro entre os jovens, nesse momento, e a melhor tradição do pensamento social brasileiro. Eu me lembro de um prefácio famoso do professor Antônio Cândido, falando da geração dos anos 30 de intelectuais que estão presentes aqui, não é? Caio, Sérgio e Gilberto, não é? Caio Prado, Sérgio Buarque e Gilberto Freire. O professor Antônio Cândido dizia assim, nesse prefácio ao Raízes do Brasil, uma das edições do Raízes do Brasil, o professor Antônio Cândido dizia assim, no primário, descobrimos um Brasil na juventude, um Brasil que não existia. Num momento, pelas páginas de Casagrande Senzala, e em seguida pelas páginas de Raízes do Brasil, e quando chegamos à faculdade, pelas páginas de formação do Brasil contemporâneo. A minha geração, na juventude, foi profundamente marcada por essas três obras, por esses três intérpretes que formam a chamada geração dos anos 30, e a minha geração foi incorporando outros nomes. Qual é a geração dele? A geração nascida ali em 1920, por perto disso, que é exatamente Florestan, Celso Furtado, Darcy, Paulo Freire, certo? Essa geração de intelectuais que formam uma segunda geração, né? Então, evidente que um curso como esse, qualquer um poderia fazer uma observação, falar, olha, por que esses autores e por que não outros? Né? É claro que há um grau de arbitrariedade na escolha dos autores, né? Dos textos escritos por eles, porque evidentemente há uma bibliografia enorme dos próprios autores e uma bibliografia enorme de interpretação dos autores, né? Interpretação das interpretações. Existem outros autores e autoras importantes no pensamento social brasileiro que não estão aqui, que talvez possamos fazer uma outra rodada
de discussões sobre interpretações do Brasil, mas o que eu acho importante registrar é que nosso querido professor Fernando Novaes, ele falava o seguinte: se você fizer um balanço assim, olha, eu vou fazer os 10 mais importantes intérpretes do Brasil, os 20 mais importantes intérpretes, dependendo do recorte que você faça, alguns entrarão, outros não, tá certo? Mas seguramente esses que estão aqui estarão em qualquer coletânea de interpretação do Brasil, tá certo? Então, é só um registro, porque evidentemente há um grau de arbitrariedade na escolha, mas orientado evidentemente pela importância na formação de uma tradição do pensamento social brasileiro. O mesmo professor Fernando Novaes nos diz o seguinte: o Brasil é um país que tem uma tendência, digamos, muito acentuada, quase uma obsessão, de se interpretar e de se reinterpretar o tempo inteiro. Todos nós sabemos que isso rebate num problema de identidade, não é? Nós sabemos, em qualquer sessão de análise, que várias das questões que aparecem de interpretação, reinterpretação, de autocompreensão ou não, rebatem problemas, em última instância, problemas que podem ser traduzidos, né? Quem somos nós? Então, nesse sentido, a tradição do pensamento social brasileiro é aquela que deita raízes numa geração de artistas e intelectuais, inclusive anteriores a eles, no Machado de Assis, no Mário de Andrade, em toda a tradição cultural, artística, que percebe, inclusive os artistas sempre são muito bons nisso, tem uma sensibilidade muito grande e uma capacidade de antecipar os problemas, não é? Em geral, os intelectuais vêm depois, sistematizando, tá certo? Mas por isso que é sempre importante prestar atenção nos artistas, entre outras coisas, não é? Porque os artistas, eles em geral têm uma grande capacidade de apreensão, uma grande sensibilidade de apreensão dos problemas do seu tempo, não é? Isso que eu gostaria de também chamar a atenção. Esse curso foi pensado, evidentemente, com autores que fazem parte dessa tradição do pensamento social brasileiro, o encontro deles com os jovens brasileiros para interpretar e reinterpretar o Brasil, mas fundamentalmente movido, o curso movido, pela compreensão dos problemas do nosso tempo. Nessa mesma tradição, Max Weber nos ensina que a busca daquele que se debruça sobre o conhecimento nas ciências sociais é sempre uma busca de compreensão e de configuração daquilo que é atual, mas sempre à luz da experiência histórica, nunca isoladamente. E essa tradição do pensamento social brasileiro é isso. Pensam o Brasil a partir da história, pensam problemas do seu tempo a partir da história. E, de alguma maneira, o convite que nós fazemos aos jovens aqui e àqueles que nos assistem é isso, uma reflexão sobre os problemas do nosso tempo, à luz da experiência histórica, pelas lentes de grandes intérpretes, de brasileiros que já se debruçaram sobre essa velha questão da interpretação e da reinterpretação. Certo? E eu acho muito importante, eu posso falar, talvez de maneira insuspeita, né? No Instituto de Economia da Unicamp, em Campinas, uma escola de economia diferente da maior parte das escolas de economia do país, não é? Junto aqui com o Rio de Janeiro, essa dupla importante no pensamento econômico brasileiro, nós em Campinas, aqui o FRJ, não é? A UERJ, essa tradição também crítica do pensamento em economia no Brasil, não é? Quando eu comentei com os colegas no Instituto de Economia da Unicamp que eu estaria ajudando
a partir do IBEP, da Fundação ProRio, a organização desse curso aqui, a recepção foi de grande entusiasmo. Por quê? E é compreensível. É muito importante fazer esse curso no Rio. Muito importante. Porque nós sabemos que qualquer saída nacional, de fato, sempre contou com o protagonismo do Rio de Janeiro. Em nenhum momento da história brasileira, algum tipo de saída mais favorável ao povo e aos interesses das maiorias deixou de passar por aqui. Então, é muito importante nós fazermos um curso como esse, um encontro de jovens com a tradição do pensamento social brasileiro, buscando a compreensão dos problemas do nosso tempo, que isso seja feito aqui no Rio de Janeiro. E mais ainda, numa universidade que, das mais atacadas no país, como a UERJ. Não é? E nós sabemos os motivos. Então, trazer esse curso, Bruno, para cá, para nós é muito importante. Do meu ponto de vista, mais importante do que fazer na Unicamp. Fazer em São Paulo, fazer na Unicamp. É mais importante a gente trazer esse curso para cá, numa universidade que simboliza o que a UERJ simboliza, num estado como o Rio de Janeiro, que simboliza e que é o que é para a questão nacional. Certo? Então, e nós temos isso, portanto, é uma forma de eu agradecer, como um dos organizadores do curso, né, a recepção dessa ideia aqui na UERJ. Né, muito importante. Bom, isso posto, aí vem a parte, digamos assim, de coordenação. Não é? Não vou dizer que é a parte chata, mas é uma parte operacional, não é? Que, digamos assim, é fundamental para o bom andamento dos trabalhos. Não é? Bem, o programa está disponível, não é? O nosso programa do curso, todo pensado metodologicamente a partir de conferências que serão feitas de modo remoto, com aulas presenciais. Nós vamos fazer uma combinação de atividades, né? Os nossos conferencistas de maneira virtual, inclusive a ideia, né, que essas conferências sejam disponibilizadas para que as pessoas possam assistir, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista pedagógico, o contato direto, pessoal, em sala de aula com os alunos. Então nós vamos fazer essa junção de atividade remota com aulas, conferências remotas com aulas presenciais. Tá certo? Isso do ponto de vista metodológico. Bem, no programa do curso, nós começaremos com uma exposição, uma conferência de abertura, que será conduzida pelo professor João Manuel Cardoso de Mello, que é um dos fundadores da Unicamp, um dos fundadores do Instituto de Economia da Unicamp, não é? Dos grandes intérpretes do Brasil, não é? Professor de grande parte praticamente toda a minha geração, formada pelas mãos do professor João Manuel, professor Luiz Gonzaga Beluso, Wilson Cano, não é? De economistas. Então, faremos uma primeira sessão sobre interpretações do Brasil, evidentemente com o objetivo de colocar o problema no seu lugar. Não é? Isso é fundamental. Não é? De que maneira e como nós podemos apreender esses autores em seu conjunto para pensarmos os problemas da atualidade. Certo? Então, há uma bibliografia indicada aqui sobre esse tema, não é? Que uma bibliografia de apoio. Nesse caso, é realmente uma conferência de abertura, nós não teremos uma aula em sequência sobre esse tema, é a conferência do professor João Manuel, e em seguida nós avançaremos já pelos nossos autores. Na sequência, a geração dos anos 30,
Gilberto Freire, com a bibliografia básica indicada, os livros gêmeos, Casagrande Senzala e Sobrados e Mucambos, né, capítulos selecionados, e como bibliografia complementar, mas eu já digo a vocês, é complementar altamente recomendável, que é uma das coisas mais bonitas escritas sobre o Gilberto Freire, é esse prefácio do professor Darcy Ribeiro, a 46ª edição do Casagrande Senzala. Realmente é fantástico, está como bibliografia complementar, mas posso garantir a vocês que é uma leitura para quem quer entender, digamos, não só o Gilberto, mas a reflexão do pensamento brasileiro e das nossas interpretações. Esse prefácio do Darcy Ribeiro é absolutamente lapidar. Então está aqui, né? Também, do ponto de vista metodológico, nós sempre indicaremos, né? Estão indicados no programa, bibliografia básica e bibliografia complementar. No caso do professor Sérgio Buarque, que é o segundo intérprete, capítulo do Raízes do Brasil, famoso capítulo 5, sobre o homem cordial, não é? E uma bibliografia complementar também indicada, Visão do Paraíso, também o prefácio que eu fiz referência na minha abertura do professor Antônio Cândido, o significado de Raízes do Brasil, e também um texto do professor Fernando Novaes, De Volta ao Homem Cordial, que está numa coletânea de textos chamado Aproximações. Seguiremos para o Caio Prado Júnior, com o capítulo também muito famoso, O Sentido da Colonização, que é o capítulo 1 do livro Formação do Brasil Contemporâneo, não é? E com a bibliografia complementar, texto do professor Fernando Novaes, novamente, sobre o Caio Prado Júnior e a historiografia brasileira. Também uma tese que é muito interessante do professor Bernardo Recupero, lá da USP, Caio Prado Júnior e a nacionalização do marxismo no Brasil. É uma das melhores teses escritas sobre o Caio Prado, essa tese, não é? Seguiremos, já após a geração dos 30, com o Celso Furtado, leitura de alguns capítulos escolhidos do clássico de Formação Econômica do Brasil, particularmente da sua terceira parte, que é a economia escravista, e a quarta parte da economia de transição para o trabalho assalariado, não é? E uma bibliografia complementar, que é um prefácio do professor Beluso, numa das edições do Formação Econômica do Brasil, e também um texto muito importante, interessante, do professor Chico de Oliveira, não é? A Introdução à Navegação Venturosa, não é? Que está na coletânea Grandes Cientistas Sociais, no volume sobre o Celso Furtado. Seguiremos sobre Florestan Fernandes, capítulo, a segunda parte, sobre a formação da ordem social competitiva, do livro A Revolução Burguesa no Brasil, e também uma bibliografia complementar que culmina com esse texto muito interessante da professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, que inclusive será responsável pela conferência sobre o Florestan, não é? Ela que hoje está na direção da Universidade de São Paulo, não é? Vice-reitora da Universidade de São Paulo. Ela, quando convidada, eu vou fazer um parênteses, estou falando aqui do programa, vou fazer um parênteses. Nós fomos convidando os professores, né, para fazer a exposição, eu vou falar um pouco dos nomes. Foi muito fácil convidar. Os nossos professores antigos, ouvindo dizer que o curso era voltado para jovens e sobre o pensamento social brasileiro. Me marcou, eu liguei para a professora Maria Arminda, falei, Marcelo, vou ligar para ela. Liguei para a professora Maria Arminda, ela prontamente falou, é para isso, pode contar comigo, só fala a data que eu vou colocar na agenda. Foi assim. Não é? Não estou exagerando, não. E com os outros também. Não é? Então, trataremos Florestan Fernandes, depois Paulo Freire, não é? A bibliografia básica, o clássico livro dele, da educação como prática da liberdade, não é? E outros dois trabalhos dele,
na bibliografia complementar, a pedagogia do oprimido e a pedagogia da autonomia. E caminhamos aqui para o final, né, o último dos nossos intérpretes, professor Darcy Ribeiro, né, os dois últimos com grande dedicação ao projeto educacional brasileiro, né? Professor Darcy Ribeiro, a indicação da bibliografia básica O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, são os primeiros capítulos indicados, e também, como bibliografia complementar, o famoso texto dele sobre a América Latina existe, e terminamos aqui a bibliografia complementar com o texto também muito conhecido dele, A Universidade Necessária, não é? Que é quase uma homenagem ao maior educador brasileiro de todos os tempos, o Anísio Teixeira. Nós concluiremos esse ciclo com um balanço e perspectivas das interpretações. Faremos uma introdução com o professor João Manuel e faremos um encerramento sobre um balanço e perspectivas revisitando as interpretações do Brasil. Nesse caso, estará sob responsabilidade do professor Márcio Pochmann, que virá aqui, nesse caso, presencialmente, fazer o encerramento das atividades. Se vocês olharem no cronograma, nós fizemos um cronograma detalhado de conferências e aulas, com as datas, os temas e os expositores. Como eu disse, primeira exposição na semana que vem, professor João Manuel, depois a conferência sobre Gilberto Freire, eu farei essa conferência, seguida de aula, sob a responsabilidade da professora Juliana Moreira, a conferência sobre o professor Sérgio Buarque, sob responsabilidade do professor Éder Luiz Martins, que é formado em História pela USP e com tese de doutorado, mestrado e doutorado na Unicamp, seguida da aula do professor Wesley Dias, a conferência sobre Caio Prado Júnior, o professor Fábio Campos, que é do Instituto de Economia da Unicamp, seguido da aula com o Tiago Neri, nosso colega, professor. Seguiremos a conferência sobre o Celso Furtado, a professora Tânia Bacelar, que é uma das maiores conhecedoras do Celso Furtado no Brasil, fará a conferência, não é? E o Elias Jabor fará a aula presencial, não é? Avançaremos com a conferência da professora Maria Arminda sobre o Florestan e a aula do professor Enio Paciani sobre o Florestan. Enio, que foi meu colega em Campinas, está no Rio Grande do Sul, Enio, está no Rio Grande do Sul, pessoa de uma competência enorme, conhece muito do Florestan, realmente. Aliás, tivemos a condição, né, e a felicidade de ter um grupo de muito bom nível de professores. Conferência sobre o professor Paulo Freire, do professor João César de Castro Rocha, e a aula sobre responsabilidade do Lincoln Pena. A conferência sobre o Darcy Ribeiro, sob responsabilidade do professor Saturnino Braga, e a aula do Marcelo Barbosa, certo? E por fim, lá no dia 16 de setembro, a conferência revisitando as interpretações do Brasil, sobre responsabilidade do professor Márcio Pochmann. A partir dali, de 16 de setembro, na próxima semana, 23 de setembro, nós faremos um ciclo de seminários sobre cada um dos autores. Então, essa é outra parte da metodologia que nós vamos adotar aqui. Então, nós faremos alternância de conferências remotas com aulas presenciais até 16 de setembro. Entre 23 de setembro até 11 de novembro, não é? Portanto, em meio às nossas eleições, não é? Muitas emoções até lá, não é? Nós faremos um conjunto de seminários que serão, aí sim, protagonizados diretamente pelos alunos. Os alunos nós vamos organizar em grupos,
E os alunos vão fazer apresentações sobre os autores, sobre as leituras que fizeram e sobre as discussões que foram feitas em conferências e aulas, tá certo? Ou seja, na verdade, os seminários funcionam como uma espécie de segunda rodada de tratamento do tema, né? Como todos nós sabemos, ninguém aprende nada de uma vez só. Então nós vamos na conferência uma rodada, na aula outra rodada, no seminário outra rodada, na verdade, dando sucessivas oportunidades para que aqueles que estão voltados à apreensão desses intérpretes, o seu pensamento, possam, de alguma maneira, ir formando sua opinião, não é? Que é o mais importante, não é? Capacidade de julgamento, avaliação, não é? E compreensão daquilo que está sendo discutido. Tá certo? E faremos lá a cerimônia de encerramento no dia 11 de novembro. Bem, como nós temos aqui, nós estamos numa universidade, há exigências do ponto de vista formal. É um curso que tem essa combinação metodológica de atividade remota e de atividade presencial. Nós temos que avaliar os alunos para certificação, tanto em termos de frequência como de nota, né, para certificação ao final, e a avaliação será feita em cima dos seminários, tá certo? Nós não é o caso, né, fazer outro tipo, nós vamos usar os seminários exatamente como o espaço de, digamos, consolidação daquilo que foi lido, de discussão, não é? Os jesuítas já sabiam disso, né? Quer aprender algum assunto bem? Tente falar sobre o assunto. Os jesuítas já sabiam disso, né? Eles falavam assim: não estou entendendo bem o texto, como é que faz? Começa a ler em voz alta, ajuda. Falar sobre o que está lendo, né? Então esses seminários aqui é exatamente um espaço para isso, e que nós, de forma colateral, usaremos como espaço de avaliação também. Tá bem? Então, Marcelo, não sei se eu esqueci alguma coisa do ponto de vista do andamento. Teremos que passar o link. Não esqueceu nada, ao contrário. Eu anoto, eu até brinquei com tudo anotado, porque senão... eu trouxe novas nuances, aquilo que a gente já tinha... Novas nuances, eu fiquei pensando como é que vai organizar. Mas então, é assim que o curso vai funcionar. Tem algumas questões operacionais, links para as conferências, tudo isso nós vamos, a bom termo, providenciar, tá certo? Também a divulgação das salas de aula, né, e os horários e tudo isso. Os horários já estão previstos, mas também isso será divulgado. Então acho que é isso. Eu quero claramente agradecer a todos, e quero agradecer particularmente aos jovens que se interessaram por esse curso, certo? Quero agradecer porque vocês demonstram com isso. Não sei se nós estaremos à altura para atender as expectativas, mas vocês demonstram com isso o interesse pelo Brasil, num momento muito importante, tá certo? Certamente todos nós estaremos envolvidos durante esse ano com as lutas que serão travadas por um país melhor, não é? E uma parte dessa luta é conhecer melhor o Brasil, e é isso que nós vamos tentar fazer nesse curso, tá bem? Então, muito obrigado mesmo, de coração, estou falando isso, tá? Muito obrigado, professor Denis. Acho que o programa está bem explicado, bem nuançado, né? Conforme eu tentei exprimir. Acho que seria interessante a gente ouvir um pouco, se houver interesse nesse sentido, um pouco dos alunos, né? Ouvir um pouco perguntas, assim, se houver interesse nesse sentido, particularmente dúvidas que a gente possa esclarecer aqui. De pronto, eu estou sabendo aqui que há a possibilidade da gente
elaborar no Google, né, um classroom, uma plataforma para disponibilizar o material todo do curso, né? E que a gente vai... pra gente... Temos tudo digitalizado. Ah, sim. Estou sabendo agora, exatamente. O material todo, digamos assim, os textos são todos digitalizados. Isso ajuda muito, né? Enfim, eu queria saber se a Clara queria explicar um pouquinho mais sobre isso, esse recurso do Classroom, né? Quem se inscreveu pelo formulário vai receber no e-mail, porque vai receber, em cada e-mail vai receber que foi adicionado nessa sala de aula. E aí lá vai ter todos os textos, avisos que a gente precisar dar também. Então, teve uma pessoa até que veio, mas não tinha se inscrito. E importante dizer também que o formulário ainda está aberto para inscrição. Tá? Então, quem se inscreveu vai receber no e-mail direitinho. Obrigado, Clara. Exatamente. É interessante a Clara ter tocado nesse ponto, né? Quer dizer, até dia 8, que é a conferência do professor João Manuel Cardoso de Mello, as pessoas ainda poderão se inscrever. Então, quem gostou, quiser indicar o curso para os amigos, por favor, o faça, que é o nosso interesse poder falar para muita gente, digamos assim, né? Dada a relevância dos temas que vão ser debatidos aqui. Bom, então, alguém quer fazer perguntas, alguém quer fazer colocações? Por favor, o microfone está aqui à disposição. Por favor. É preciso para a gravação, porque está sendo gravado. Então, quem puder, vem aqui na frente e falar no microfone, até voltado para lá, para poder ficar no registro aqui do evento, tá? Agradeço. Bem, boa noite. O meu nome é Expedito Macedo, né? Eu sou jovem há um pouco mais de tempo, né? Mas eu me interesso muito por essas questões de transformar pela educação. Acho que esse é o caminho. E a minha pergunta aqui vai para o nosso professor, se há na metodologia, algum espaço para proposição de iniciativas para que se comece uma transformação independente de uma solução top-down, né? Que o grupo possa construir algo que seja factível, né, de mover em direção a alguma transformação. Por favor, Denis. Expedito, evidente que não é exatamente um curso aplicado dessa maneira, não é? Mas eu posso, por exemplo, fazer uma observação, né? Seguramente, nas aulas, nas conferências e nas aulas, aparecerão problemas que serão tratados também nos seminários. Então, vou pegar um exemplo. Vou pegar o Gilberto Freire. Tem uma discussão enorme, num dos livros mais importantes dele, chamado Além do Apenas Moderno, sobre o trabalho. Por exemplo. Que ele diz o seguinte: nós precisamos, na verdade, reorganizar o trabalho sob novas bases para uma sociedade democrática. Eu imagino que isso seja um tema de alguma forma contemporâneo para os tempos que nós estamos vivendo. Certo? Então, nós podemos, por exemplo, nos seminários, abrir uma discussão sobre isso. O que seria desejável, por exemplo, para os jovens hoje? Que tipo de emprego, que tipo de trabalho, não é? Nós podemos imaginar razoável para um projeto, digamos, de reorganização da sociedade brasileira. Não é isso? Então, como eu disse, não é exatamente, nós não vamos tirar de um curso como esse, digamos assim, talvez proposições mais aplicadas, mas talvez reflexões sobre problemas concretos como esse, certamente. Né? Estou pegando um exemplo, porque essas coisas é mais fácil entender por exemplo do que ficar explicando muito. Tá? Então,
Eu acho que, por exemplo, nos seminários talvez seja o espaço mais privilegiado, não é? Então as conferências, as aulas vão servindo de aproximação às reflexões, aos problemas, ao tema, não é? Por exemplo, pouca gente sabe que no Gilberto Freire tem uma reflexão tão profunda e bonita, muito bem feita, sobre a questão do trabalho no Brasil. Que é uma coisa... o perfil do Gilberto Freire, ele cita o Marx para falar sobre o trabalho, dizendo, ele prestou atenção e compreendeu corretamente o problema do meu ponto de vista, concordando com o Marx, inclusive. Certo? Então, é um espaço de abertura de problema e de reflexão do mundo contemporâneo, por exemplo. Então, nós vamos tentar avançar, não é? E outros autores, pegar o Paulo Freire, problemas ou exemplos dessa natureza saem andando do Paulo Freire, não é? Celso Furtado. Vocês terão o privilégio, por exemplo, de ter uma conferência com a professora Tânia Bacelar, que é uma das maiores especialistas sobre a questão regional no Brasil. Trabalhou com Furtado, conhece Furtado como a palma da mão. Bom, há algum problema sobre a questão regional para a gente pensar num curso como esse? Seguramente. Há alguma coisa de inspiração para algum projeto concreto? Eu imagino que sim, não é? Mas eu acho que isso pode nascer, do meu ponto de vista, posso estar enganado, mas eu acho que os seminários, por isso que a gente pensou muito em seminários, que é o momento mais rico, né, de diálogo e de discussão, e de construção, digamos, coletiva desse aprendizado. Então, acho que é isso. Não sei se eu te respondi. Bom, por favor, mais alguém aí? Né? Tá bom. Por hoje, eu acho que o pessoal está satisfeito com as informações que foram oferecidas. Né? Então, tá bom. É sinal que... o Mosquito quer falar. Perfeito. Só o pessoal ter ou seja, que a coisa não tá isolada, né? O IBEP, na verdade, esse seminário, como foi colocado, ele é a partir de um grupo, né, que vamos dizer assim, de trabalho, obviamente técnico e teórico, que é uma câmara técnica. Existem outras, são cerca de 13. Pela abrangência que o curso vai ter e vai desenvolver, certamente com o engajamento das pessoas, essas outras câmaras técnicas, entendeu? Por exemplo, uma coisa assim, tem sobre relações internacionais. Enfim, na verdade, o desdobramento que pode ter é muito concreto. Não vai ser apenas uma coisa onde as pessoas vêm, fazem o curso, saem daqui, vai para casa, não. Objetivamente, pode acontecer coisas na prática. Eu acho que a colocação que o companheiro fez, é possível que o desdobramento depois se dê em coisas concretas que, a partir do curso, sejam de outras áreas e que as câmaras técnicas podem desenvolver. Bem lembrado. É verdade. A possibilidade de desdobramentos, nesse sentido, é muito positiva. Né? Você falou, por exemplo, da Câmara do IBEP de Relações Internacionais. Nós estamos aqui presentes, por exemplo, aqui o nosso Tiago Neri, que é um dos participantes da Câmara. Né? Bom, então acho que... Bruno, você quer falar mais alguma coisa? Quer dar mais... né? Então, acho que a gente, hoje, apesar da dificuldade climática, eu acho que a gente largou em excelentes condições. Eu acho que... É um curso para quem quer estudar. Exatamente. E quem veio aqui hoje provou que quer estudar mesmo. Então, isso é revigorante. A palavra é essa, revigorante. Assim sendo, eu só gostaria de lembrar que nas próximas aulas presenciais, para a gente não esquecer, as pessoas já têm isso na cabeça, mas é interessante não esquecer que tem que trazer o certificado da vacina, né, e a máscara, né, para não ficar barrado aqui na porta, né? Exatamente, barrado no baile, o que seria uma enorme frustração. Tá bom? Então,
mais uma vez, gostaria de agradecer aqui a nossa anfitriã, a UERJ, né? Agradecer aqui mais uma vez a nossa parceira, a Rede ProRio, e eu acho que começamos bem, e por hoje eu acho que a gente já pode encerrar aqui os nossos trabalhos. E muito obrigado aqui a presença de todos.